Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos responder a seguinte pergunta. Que essa nossa aula faz parte do nosso curso de Gestão Documental 2, para o CNU, Concurso Nacional Unificado. Esse nosso curso ele é exclusivo para o bloco 7, essas nossas aulas elas são direcionadas para a Banca SESGran-Rio, que é a organizadora do concurso, tá? Nesse curso, a gente traz aqui uma gama de exercícios, dentro deles com conteúdo de avaliação de documentos e classificação de documentos. Essas questões, a gente também traz as resoluções dela, que são adicionadas à medida que a gente vai produzindo conteúdo, pessoal, esse nosso curso ele está disponível na Udemy pela menor faixa de preço, e também para os membros do nosso canal, e quem tiver interessado ou curiosidade, estiver se preparando para o CNU, é muito bem-vindo. A gente vai deixar os links na descrição, no primeiro comentário do nosso curso e na descrição do vídeo. Bem, pessoal, é isso. Continue firme nos estudos e boa prova. Determinada empresa ainda não elaborou a sua tabela de temporalidade, mas ainda assim o acervo precisa passar por avaliação. Para proceder corretamente essa atividade, enquanto providencia a elaboração da tabela, o arquivista e a equipe devem: item 1. Determinar prazos de guarda dos documentos para a idade corrente e intermediária e a destinação final. 2. Aplicar a tabela de temporalidade de outra instalação. 3. Eliminar os documentos por amostragem. Está correto que se afirma em alternativa A, somente em 1, alternativa B, somente em 2, alternativa C, somente em 3, alternativa D, somente em 1 e 3, alternativa E, 1, 2 e 3. Bem, pessoal, para isso, a gente precisa saber que a questão aborda o processo de avaliação de documentos e os instrumentos técnicos que a envolvem. Nesse caso, a gente vai ter que verificar um item por item para saber quem está certo e quem está errado. A primeira diz o seguinte: determinar prazo de guarda dos documentos para a idade corrente, intermediária e a destinação final. Isso está correto. A avaliação é justamente o processo que determina o prazo de guarda dos documentos nas fases corrente e intermediária, além da destinação final, que pode ser a eliminação ou a guarda permanente. 2. Aplicar a tabela temporária de outra instituição. Isso está errado. A instituição deve aplicar sua própria tabela, pois as funções e atividades variam de instituição para instituição. E como consequência, os documentos e valor atribuído a eles também mudam. Ou seja, você não pode determinar, guardar, por exemplo, fazer um arquivo de documentos hospitalares e de uma secretaria da Fazenda, por exemplo. Essas tabelas de temporalidade são diferentes e eu não posso aplicar uma na outra e nem a outra no hospital, por exemplo, porque são instituições completamente diferentes, a abordagem são completamente diferentes e a temporalidade dessas instituições também são diferentes. Nesse caso, a alternativa 2 também está errada. 3. Eliminar os documentos por amostragem. Isso está errado. Todos os documentos devem receber um código, a temporalidade e a eliminação conforme essas duas informações. Ou seja, a gente não pode eliminar simplesmente um documento porque ele foi sorteado e a sorte dele conseguiu e agora é hora dele de chegar ao fim, por exemplo. Não, a gente vai fazer isso de acordo com a necessidade, a funcionalidade e a temporalidade desse documento. Existem documentos que nem podem ser descartados, por exemplo, que é o caso de prontuários físicos de pacientes.
de hospitalar, no caso, né? A gente não pode botar eles fora. Por quê? Porque eles fazem parte de uma gama de documentos que não podem ser jogados fora. E essa eliminação, por exemplo, por amostragem, digamos que caia em um desses prontuários que não pode ser jogado fora. Isso daria uma série de complicações para o hospital que tenderiam a ter uma variada gama de processos, por exemplo. Nosso gabarito, portanto, é a letra A, né? Somente o item 1 está correto. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima!